relaxando confortavelmente, sentando nas nossas cadeiras. E vamos buscando conectar com o nosso mentor espiritual, nosso companheiro do dia a dia, procurando sintonizar com ele, cumprimentar o mentor do nosso companheiro da esquerda, da direita, da frente, de trás, formando assim um elo de muita paz, muita tranquilidade. Vamos cumprimentando nossos queridos amigos das equipes de higienização e limpeza, pedindo a eles que percorram a nossa casa, limpando, higienizando, removendo toda e qualquer negatividade, deixando aqui apenas energias positivas, renovadoras, regeneradoras, criativas. Vamos cumprimentando Ricardo e seus cruzados, pedindo a eles que se postem em nossas portas e janelas, permitindo a entrada apenas daquilo que foi programado para a noite de hoje. Vamos cumprimentando aos veneráveis do espaço, Razin, Ramatiz, Darion, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Eurípides, Sheila, Memei e todas as fraternidades aqui presentes. Vamos cumprimentando ao nosso querido amigo Anjo Ismael, responsável pela evangelização do nosso país, pedindo mais uma vez nós possamos colaborar na realização dessa tarefa. Vamos assim cumprimentando a nossa querida amiga Maria de Magdala, exemplo maior de abnegação em forma íntima, pedindo que ela leve o nosso abraço a todos os apóstolos. Vamos cumprimentando a nossa mãe Maria de Nazaré, nos abraçando com ela, pedindo que ela nos envolva no seu amor, que ela nos ajude a ser pessoas melhores, mais amáveis, mais tolerantes, mais pacientes, mais amoráveis. E assim vamos nos dirigindo ao nosso irmão maior, Jesus, pedindo ao Mestre que nós possamos vivenciar o seu Evangelho no nosso dia a dia, agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. E assim vamos nos dirigindo ao nosso Pai Celestial, agradecendo por todas as bênçãos que nos são dadas, por todas as oportunidades de aprendizado, por todas as dificuldades por que passamos. Nos agradecemos, Pai, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o esquecimento do passado. Deus, quando nos criou como espíritos, nós saímos da animalidade e tornamos espíritos simples e ignorantes, e nós passamos a adquirir o livre-arbítrio, nós começamos a ter experiências reencarnatórias em que nós acertamos, erramos. No começo éramos amparados pelos bons espíritos para que pudéssemos evoluir, pudéssemos colocar cada vez mais a nossa inteligência para ser desenvolvida. E assim nós fomos avançando. E a cada reencarnação, nossa memória é apagada. No momento em que tem a concepção, que o óvulo fecundado se fixa no útero da mãe, o espírito que vai reencarnar começa a se aproximar daquele começo de vida e começa a se sintonizar com a mãe. E durante todo esse tempo ele vai sofrendo um processo de hipnotização para que ele se esqueça de tudo que ele conhece, de tudo que ele é, sabe?
ele passe a ter uma oportunidade nova, com zero conhecimento, zero lembranças. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente tem, durante o começo da nossa encarnação, os pais como referência. Então, até os 7 anos, nós estamos olhando os pais como referência, vendo aquilo que eles nos ensinam como os valores, né? A moral, certo? Aquilo que é o certo, o que é o errado, como que nós devemos agir face aos problemas, como se assume responsabilidades. Como se assume responsabilidades, como se faz para progredir como espírito. Então nós temos a oportunidade, toda vez que reencarnamos, de começar do zero. E isso é uma bênção que Deus nos dá, porque nós não lembramos das coisas que acertamos, mas também não lembramos daquilo que erramos, e não lembramos daqueles que nos fizeram mal. Isso nos dá a oportunidade de conhecer novamente essas pessoas, entrar em contato com essas pessoas e ter, de repente, uma relação melhor. Se não for uma relação amorosa, uma relação que possa ser de companheirismo, de amizade, de menos antagônica. Porque tem pessoas que nós conhecemos e que a gente até fala que não bateu o santo com a gente, que não quer dizer o quê? Que a gente não sente nela uma vibração que não bate com a gente, que a gente não gosta, se sente antipática, né? E não simpática a pessoa. Isso é causado por quê? Porque nós percebemos o nosso espírito após a puberdade, ele se assenhora da sua reencarnação e vai percebendo nos outros espíritos amigos e espíritos que não gostam tanto da gente. Mas a função da nossa encarnação não é reviver as coisas do passado para que nós possamos escarafunchar as faltas alheias ou as nossas vitórias. A função da nossa reencarnação, a função da encarnação atual, é que nós aprendamos com as nossas experiências e façamos o mais possível, o melhor possível, o bem que podemos para aquelas pessoas que não nos são tão simpáticas. Sermos tolerantes, sermos pacientes, sermos com amigas, né? De aceitar que aquela pessoa de repente está nos passando uma informação que nos é útil para que nós requalifiquemos a nossa vida. Quando uma pessoa chega e fala alguma coisa que não é tão agradável, nós podemos simplesmente entrar em atrito ou ouvir aquela pessoa de coração aberto, sincero, e avaliar se aquilo não tem mérito, se aquilo não é importante para que eu trabalhe em algum defeito, alguma falha que eu esteja cometendo. Então, a reencarnação é uma oportunidade nova que nos é ofertada por Deus para que possamos encontrar essas pessoas que nós já tivemos contato, para que nós ou reorientemos, caso que sejam filhos, sobrinhos, sabe? Que nós reorientemos na vida, no que é o correto para ser feito, ou que nós vamos ter que conviver com essas pessoas, casos de parentes difíceis, casos de filhos que se revoltam, casos de pais exigentes, certo? Em excesso. Ser exigente não é defeito, mas em excesso sim. Tá? Pais que não reconhecem nunca uma vitória do filho, um avanço, que
tem alguma coisa de bom no filho ou na filha, certo? Então é o caso da gente olhar e ver assim, esses espíritos estão naquela família para se entenderem. Senão, em alguns casos, as pessoas não conseguem se entender, mas voltam para o plano espiritual numa condição melhor do que vieram, porque podem estar com menos antipatia, ter tido algum gesto de amor, de carinho, que ficou marcado no espírito. As nossas vivências ficam marcadas no nosso perispírito, nos acompanham por toda a eternidade. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente leva conosco coisas diferentes. Então, como um endividado, nós temos que vir para pagar um pouco daquilo que nós devemos e não aumentar muito a dívida quando estamos aqui. O objetivo é você pagar mais do que você conseguiu contrair de dívidas agora. Então, a literatura espírita, ela é prodigiosa em vários textos, né, sobre o tema. E uma das coisas que os espíritos ressaltam, é que tem gente que gosta de fazer regressão, gosta de ficar tentando verificar o que foi numa vida passada. Aquela coisa, a pessoa acha que é mais esperta que Deus, né? Porque se Deus colocou que você não precisa lembrar, é porque você não fez tanta coisa boa assim que mereça ser lembrado. Porque quando você precisa lembrar, é importante que você lembre, os bons espíritos trazem para você memórias do que você já passou, trazem memórias às vezes de habilidades, trazem memórias de capacidades que você desenvolveu em outras oportunidades. Mas a gente lembrar o passado apenas porque acha que foi um príncipe, uma princesa, uma condessa, né? Ser o escravo da senzala ninguém quer. Ser a mucama que trabalhou da madrugada até tarde da noite ninguém quer, certo? Ser o operário que estava lá amassando o pão todo dia e não recebendo o salário merecido, que estava sendo prejudicado, sendo roubado às vezes no seu salário. Ser aquela pessoa que morava fora do castelo, no meio da floresta, que colhia os gravetos para poder sobreviver, isso ninguém quer ser o rei, quer ser o príncipe, quer ser o duque, né? Porque é orgulho isso é orgulho bobo. Quando a gente vai para esses lugares, os espíritos inferiores exultam. Quando é importante para uma encarnação que você saiba, você vai ser induzido a isso, vai ser levado a isso. Quando você busca um negócio desse e faz uma regressão de memória, você está buscando coisas que vão ser prejudiciais às vezes para você. Você vai reconhecer às vezes na sua esposa super delicada, certo? Uma pessoa que numa oportunidade passada te abandonou. Isso vai afetar você? Depende de como está a sua consciência, a sua evolução espiritual. Você vai reconhecer num filho que você não tem tanta simpatia, uma pessoa que foi seu inimigo, que de repente te apedrejou, que te esfaqueou numa curva. Isso vai te trazer algum bem? Não vai. Então, é importante que a gente entenda que essa bênção que é o esquecimento do passado, na verdade é aquela coisa maravilhosa para você ter o começo do zero. Você não ter
consequências anteriores sendo sobrepostas à sua oportunidade de hoje. Então, tem uma passagem aqui do livro Amizade, em que Meimei fala assim, caminho da paz. É uma parábola que ela cria aqui, que ela diz assim: dizem que um homem de fé se aproximou de Jesus e indagou, após externar-se em manifestações de júbilo e reverência: Senhor, onde o caminho da paz? Que fazer de meu filho que me arrasa a tranquilidade, atolado na rebeldia? Abraçá-lo-ás sempre, respondeu o divino mestre, procurando socorrê-lo com mais amor. E como agir à frente de meu tio, aquele que me furtou a herança dos avós? Buscarás perdoá-lo, usando compaixão e esquecimento. E meu antigo sócio, de que modo proceder com esse homem que tanto me prejudicou e injuriou? Desculpá-lo-ás orando em favor dele. Tenho 4 empregados ignorantes. De que maneira harmonizar-me com esses companheiros problemas, se me afligem com as maiores dificuldades dia a dia? Saberás instruí-los. Minha existência está repleta de perseguidores. Que fazer com essa gente cruel? Esquecerás qualquer agravo e auxiliarás em benefício de cada um, tanto quanto puderes. O devoto baixou a cabeça, sentindo-se na presença da verdade, e considerou timidamente: Senhor, estou satisfeito. Conta-se que Jesus afagou-lhe a cabeça dolorida e rematou, ao despedir-se: então vai, serve sempre e não perguntes mais. A nossa curiosidade é natural, faz parte do desenvolvimento da inteligência. A nossa convivência com as dificuldades de relacionamento fazem parte da nossa reencarnação. Tudo é uma oportunidade para que nós tomemos as decisões certas, para que nós façamos um gesto de tolerância, de paciência, de caridade, de fraternidade, de perdão. E quando nós não tomamos essa atitude, nós requalificamos, colocamos para baixo uma oportunidade que é importantíssima para nós. Nós, quando viemos para cá, pedimos para encontrar essas pessoas, pedimos para nos reajustar com elas, pedimos aos mentores que nós viéssemos junto a elas para que nós pudéssemos ajudá-las, que nós pudéssemos confortá-las, que nós pudéssemos amá-las. E se nós não conseguimos amá-las, pelo menos conviver pacificamente com elas, por meio da tolerância, da paciência. Então, existem situações difíceis no dia a dia, e é por isso que nós estamos aqui, que é como nós enfrentamos essas dificuldades, como nós encaramos os nossos desafios emocionais do dia a dia, como nós encontramos as soluções no ambiente de trabalho, na família, na sociedade, como nós agimos. Tem mais uma parte aqui que é do livro Conduta Espírita, onde o André Luiz, pela psicografia do Valdo Vieira, ele nos fala assim: perante as revelações do passado e do futuro, observar o maior critério em tudo o que se refira às revelações do passado, fugindo ao reerguimento infrutíferos de cadáveres que devem prosseguir sepultados na cinza do tempo. O passado é causa viva, mas não soluciona o presente. Aquilo que nós já tivemos de desilusão,
de desavença, de desencontro, nós não vamos resolver revirando a faca dentro da ferida. Nós não vamos curar uma ferida jogando vinagre e ácido em cima. Então, é por isso que é importante a gente ficar consciente dessas coisas. Ele fala mais adiante: convencer-se de que, enquanto que ninguém se inteirará de acontecimentos anteriores à encarnação atual por motivos banais e frívolos, a sabedoria superior, em revelando o passado de alguém, cogita do bem de todos. Então é aquilo que eu falei, o importante, quando a gente fica sabendo alguma coisa do passado, é porque é importante para que nós, baseado naquela experiência, construamos algo novo, construamos uma oportunidade melhor. Afugentar preocupações que existem afugentar preocupações com existências transcorridas, de vez que qualquer informação nesse sentido deve ser espontânea por parte do plano superior, que julga acertadamente quanto ao que mais convém à responsabilidade. O que passou está gravado. E tranquilizar-se quanto aos sucessos por vindouros, analisando com lógica rigorosa todos os estudos referentes a predições. A profecia real tem sinais divinos. Jamais impressionar-se com prognósticos astrológicos desfavoráveis, na certeza de que se as influências inclinam, a nossa vontade é força determinante. Temos conosco a vida que procuramos. Então, nem o que passamos pode ser mudado, e nem aquilo que nós programamos fazer à frente, quando viemos, a nossa programação reencarnatória, é realizada se não nos empenharmos em fazer isso, em tomar a iniciativa de realmente buscar uma solução para os problemas, uma solução amorável, uma solução de concórdia, uma solução de acordo, né, com aqueles espíritos e com aquelas situações. Às vezes o problema é sermos expostos a alguma coisa que nos levaria para um caminho errado. Droga, sexo, jogo, certo? Bebidas, que em excesso vão nos levar, ou com um uso inadequado, vão nos levar a caminhos que vão prejudicar a nossa oportunidade reencarnatória. Então, que a gente entenda que nós estamos, todas as vezes, sempre, no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, para que a gente entre em acordo com as pessoas. Não significa que você não vai ter que falar as coisas que você entende como corretas para as pessoas, mas é o modo como você fala. Você sempre vai poder buscar uma maneira mais adequada, mais amiga, menos chocante para falar, e buscando que o outro compreenda, que o outro desperte para aquilo que você está falando. E nunca duvidar que o outro, às vezes, pode estar sendo influenciado por outros espíritos e não compreender aquilo que você está fazendo. Mas o seu gesto, a sua intenção, a sua força de vontade para que aquilo se realize, vai ser contado a seu favor. Porque, como já se diz, né? Quando um não quer, dois não brigam. Mas também quando os dois não querem, né? Não vai ter acordo. Certo? Se uma das partes não está aceitando, o outro está perdendo a oportunidade de entrar em acordo com você. Você fez o gesto de querer se equilibrar, fazer todo o possível, todo o bem possível. Se o outro não entendeu, vai ser responsabilidade dele. Muito obrigado.